A Coabriel, como disse, está completando 50 anos em 2013. Uma jornada marcada por um grande conjunto de superações e de conquistas. Assim como foi no início, assim como aconteceu, é verdade, nos momentos difíceis, a Coabriel segue em frente com sua missão de ajudar, sobretudo, agricultores de base familiar, que lideram hegemonicamente a sua participação na nossa queridíssima Coabriel. Vale ressaltar, inclusive, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, que a Coabriel nasce exatamente da necessidade de superação diante de uma crise que nós vivemos em meu estado, no estado do Espírito Santo, nos anos 60. Uma crise que produziu um problema social muito grande em meu estado, porque naquele período, em razão da erradicação do café, grande parte, 80% da lavoura de café Conilon em meu estado foi erradicada. E aí, em função da erradicação do café, o café, que era uma atividade muito importante nos anos 60, hoje ainda muito importante, mas nos anos 60 é muito mais importante, porque era a verdadeira fonte de trabalho na economia capixaba. O Espírito Santo, em 1962, em razão da erradicação de café, sofreu um baque muito grande na sua atividade econômica e produziu muita crise por ausência de oportunidade de muitos capixabas. O impacto da erradicação desses cafezais provocou uma profunda crise em todo o estado. O desemprego maciço da mão de obra no campo e o intenso êxodo de famílias para as cidades. Isso porque, senhoras e senhores, até então a monocultura do café se constituía na principal atividade econômica e social do meu estado. Até o início dos anos 60, o café era para os capixabas não apenas o grande componente do renda interna estadual, mas como também a principal atividade geradora de ocupação produtiva, de ser a mais importante fonte de receita tributária para o nosso estado e o nosso governo. Pois foi em meio a essa crise profunda, a essa crise estruturante, que lá em São Gabriel da Palha, no norte do meu estado, uma região, senhora presidente, de imigrantes poloneses, de imigrantes italianos, de imigrantes alemães, que o padre Simão idealizou uma forma de unir as famílias e os trabalhadores, as famílias, os trabalhadores e os cafeicultores da região, para enfrentar coletivamente os novos desafios que se colocavam à época em razão da erradicação do café. Homem de grande liderança na região, não apenas liderança por tudo que representava como evangelizador, mas como liderança religiosa que se envolvia com os trabalhos comunitários e coletivos da região, o padre Simão encontrou no cooperativismo um campo fértil para que os cafeicultores pudessem semear valores de ajuda mútua, solidariedade, democracia, participação e integração. Eu venho de um estado, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, que a liderança, a propriedade de base familiar, ela é hegemônica no Espírito Santo. Fruto da tradição dos nossos imigrantes italianos, imigrantes pomeranos, imigrantes alemães, e através da pequena propriedade familiar nós conseguimos fazer do Espírito Santo o segundo produtor brasileiro de café. E é o cooperativismo, e foi o cooperativismo uma ferramenta essencial para que nós pudéssemos conseguir esse modo, esse estilo e tanta eficiência no processo de produção. Nas assembleias que participam em meu estado, fortalecendo e ajudando o fortalecimento do cooperativismo, eu digo e brinco com os nossos produtores, senadora Ana Amélia, que o cooperativismo é como aquela frase popular: catitu fora da manada, comida de onça.
Por isso você se fortalece quando você se junta e quando você se une em razão de objetivos que são nobres e saudáveis.